Boa noite a todos, irmãos e irmãs do Seara do Mestre, queridos companheiros e companheiras. É um prazer estar podendo aqui conversar, refletir com vocês. E eu pensei bastante em que tema trazer, que a gente poderia estar refletindo junto. E pensei em trazer uma reflexão do nosso dia a dia, uma reflexão do nosso viver. E fiquei imaginando, pensando muito sobre a reencarnação. Reencarnação que é uma bênção, que existe, essa possibilidade de reencarnar, que está na lei de Deus. Mesmo nem todas as doutrinas compreenderem dessa forma, mas nós espíritas e doutrinas espiritualistas também a compreendemos, a sua existência como uma lei mesmo de Deus e a sua possibilidade de existir e nos dar muitas outras oportunidades. Até de se refletir, outras doutrinas que não acreditam desta forma, será que conseguem compreender as oportunidades que a gente pode vir tendo na vida, na existência? Sim, sempre sim, É uma compreensão que faz toda a diferença, obviamente. Você compreender que pode ter várias oportunidades, várias chances de fazer coisas, de tentativas, é sempre diferente, É sempre algo a mais. Mas, sim, os outros irmãos, outras irmãs de outras religiões também compreendem as oportunidades que Deus nos dá, inúmeras oportunidades. Só não vem da forma da existência de outras vidas, de outras diferentes vidas, de outras formas que a gente pode se apresentar no mundo. Mas nós espíritas e muitos espiritualistas também acabam acompanhando os nossos raciocínios, a nossa doutrina. A gente conhece muitas outras casas religiosas, outras doutrinas religiosas que estudam livros de Kardec, e isso não tem nenhum problema, Pelo contrário, ele elucida muito as informações. Então, isso quer dizer o quê? Que no momento, Herculano Pires dizia que vai chegar um momento em que se unificará a lei de Deus, ou se afunilará essas informações. Então a reencarnação ela vai ser aceita, tá? Vai ser vista como algo imprescindível da lei de Deus. Enquanto isso, independente de outras doutrinas ou não a compreenderem dessa forma, não faz muita diferença no sentido de entender as oportunidades que Deus nos dá. Sempre vai existir, compreende-se como for. Mas nós espíritas entendemos as várias existências que temos como possibilidade. Podemos estar em alguns momentos num corpo debilitado, doente, e que não permite ações de um espírito, por exemplo, um deficiente físico importante, ou um deficiente intelectual, um deficiente mental importante. Isso pode acontecer. Mas isso não quer dizer que aquele ser, aquele espírito, aquela individualidade não terá outras oportunidades. Terá, porque existirá outras vidas. Existe outras vidas. O Livro dos Espíritos explica claramente como isso funciona. O Evangelho também traz, quando ele diz lá no capítulo 4 que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali ele deixa claro, isso já é uma lição do Cristo, lá do tempo que o Cristo veio. Se não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Ou seja, é necessário que se nasça de novo, que se tenha outras existências, outras formas de compreender e interpretar a vida e outras formas de agir. Numa existência você pode estar rico, numa outra existência pobre. Isso não te diminuirá, não vai fazer você ser diferente.
Numa existência você pode estar homem, numa outra existência você pode estar mulher. E você estará vivenciando coisas de cada sexo, de cada gênero. Em outra existência, em outra vida, em outras vidas, você vai treinar também esse seu lado. Hoje você pode ser patrão, chefe, ou estar recebendo ordens, cumprindo ordens. Isso também não vai fazer nenhuma diferença perante as leis de Deus. Porque enquanto você é, nesse nosso exemplo, chefe, mandando em alguma coisa, dono de uma empresa, o que quer que seja, você está tendo aprendizados de uma forma. Quando você for empregado, receber ordens, cumprir ordens, você está desenvolvendo aptidões, aprendendo coisas, treinando as suas habilidades perante a lei de Deus de outras formas. Então isso é importante dizer. Que teremos várias existências, várias oportunidades, várias formas de corrigir erros. Isso também é algo que nos consola. Então, por exemplo, quem nunca errou, né? Já dizia o Cristo, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Todos nós erramos, já erramos muito no nosso passado, e que graças a Deus nós esquecemos esse passado, né? Mas já erramos, se a gente for pegar essa existência nossa, que a gente consegue lembrar, a gente já errou muito, né? Fizemos alguns erros, prejudicamos algumas pessoas, nos prejudicamos de algumas formas. E saber, ter o conhecimento de que existe novas oportunidades, novas existências que vão nos permitir corrigir esse erro, é consolador, não é? Isso não quer dizer então que, então já que assim vai ter outras existências, deixa, a próxima vida eu corrijo. Não, né? Deus também julga essa nossa inatividade para as coisas. A gente tem que fazer hoje e não deixar para amanhã. Então, se eu tenho a oportunidade de hoje, nessa existência, corrigir algum defeito, algum erro, alguém que eu prejudiquei, alguma coisa que eu prejudiquei, bora, vamos lá, né? Já vamos fazer agora. Mas se não estou conseguindo, por um defeito meu, uma incapacidade minha, uma dificuldade minha, na próxima vida, a ela estará, nos permitirá sim corrigir os erros. Claro que é importante também dizer que esses erros serão corrigidos porque é da lei de Deus. Deus misericordioso como é, vai deixando com o tempo, com paciência, com tranquilidade, vai nos deixando as escolhas de como corrigir. Sabemos disso, sabemos das inúmeras chances que teremos e que temos de fazer essas correções. Porém, a partir do momento em que a gente atinge ou atrapalha ou está sendo muito, impedindo muito o nosso próximo ou as coisas de acontecerem, aí Deus tolhe sim o direito a essa espera, esse direito do nosso livre-arbítrio. Em situações raríssimas, né, ou extremas, não sei se raras, mas extremas, Deus tem que tolir o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio do espírito, porque algumas vezes ele está atrapalhando, impedindo a evolução ou daquele espírito, daquele irmão que está ali envolvido naquela situação, ou às vezes de um grupo, ou às vezes de uma região, de um grupo de pessoas, de um grupo de espíritos, e às vezes tolhe, né? É só a gente avaliar, analisar, e segundo as informações de Emmanuel, espíritos que nascem em corpos deficientes, né? Muitas vezes são suicidas, ou até mesmo suicidas e homicidas, e eles vêm com o seu livre-arbítrio tolhido. O que seria isso? Um corpo totalmente limitado, em que eles não podem ter possibilidade de agir
de agir normalmente como nós agimos, de fazer uma ação, de fazer uma bondade, de andar, de ir até um lugar, eles não podem. Por quê? Muitas vezes porque pecaram, erraram, prejudicaram tanto alguém, ou até a si próprio, no caso do suicida, né? Ou prejudicaram um grupo, prejudicaram, e aí eles têm que estar, de uma certa maneira, tolhidos naquela situação, presos, entre aspas, presos, limitados naquele corpo, para que não possam ou não errar novamente e não prejudicar mais ainda o que eles já prejudicaram. Mas é isso. Existem as nossas possibilidades. Então, se hoje, né, se hoje a gente diz, nossa, eu queria tanto estar numa situação diferente, de uma forma diferente, e não estou conseguindo. Tento fazer de tudo e não consigo. Minha vida não muda, as coisas em volta de mim não mudam, eu gostaria que fosse diferente. Não se desespere porque teremos outras chances. Estamos dizendo de outras vidas, mas estamos também dizendo de outras chances aqui, essa existência do qual estamos aqui conversando, eu aqui na minha, vocês aí na existência de vocês. Deus, quando resolve e precisa na sua lei mudar alguma coisa, mudou. É assim. Então, se hoje você se lamenta demais por estar numa situação, não gostaria de estar nessa situação, se for para o seu bem, ore, peça, faça as suas atitudes, as suas ações de caridade, de auxílio ao próximo, de respeito ao próximo, respeito a si mesmo e principalmente respeito às leis de Deus. Se for permitido que modifique a sua situação, assim será feito, Deus assim fará. Se não for para essa existência, não é agora, não é este momento, Deus julgar pela sua sabedoria infinita de que numa outra vida pode ser diferente, será assim. Será desta forma. Outro exemplo, né? Vamos tentar pensando em exemplos que acontecem no nosso dia a dia. Eu não queria ser tão pobre como sou, ou eu gostaria de ser mais rico do que eu sou. Primeiro, Deus, na sua infinita bondade e justiça, sabe avaliar quem tem que estar numa situação de riqueza ou de pobreza. Deus julga isso. Se for de seu merecimento sair de uma situação que você não está satisfeito, se for de merecimento, se for útil, Deus julgar útil para a nossa existência, para a nossa evolução, para a sua evolução, isso vai acontecer. Se não for, assim será, assim continuará. Não adianta querer jogar a Mega Sena, querer investir dinheiro. Não, se tiver que ser essa sua situação, desta sua encarnação por um propósito divino, será assim. Estou com uma doença séria que eu não gostaria de ter, às vezes até uma doença que não te traz tanto problemas, mas que é uma doença crônica, né? Essas doenças degenerativas, crônicas, que acompanham a gente aí por tempos e tempos. Se essa doença for importante para o seu processo evolutivo, ela aí estará, ela aí ficará. Estará te acompanhando nessa existência. Mas aí a gente pode pensar, nossa, mas por que Deus, né, tão justo e tão bom, permite que nesta encarnação, eu tenha essa tal doença? Essa doença que me incapacita, ou essa doença que me limita no sentido de ter coisas que eu não posso fazer, tenho limitações, pontos até onde eu posso chegar, que se eu passar, extrapolar desse ponto, essa doença pode se manifestar e me piorar, me atrapalhar. Nossa, por que Deus faz isso? É essa questão que nós estávamos falando, né? Às vezes o nosso passado, às vezes os nossos erros, coisas que a gente cometeu de injustiças com os outros, conosco mesmo, com quem quer que seja, com
com um grupo que estavam envolvidos conosco. E uma forma de corrigir é essa. Deus faz com que tenhamos ali uma limitação, uma doença, seja física, mental, seja qual for, que nos limita a atingir alguns pontos da nossa existência. Para ficar mais claro, por exemplo, tem uma doença, uma neuropatia, que é uma doença que causa ali transtornos musculares nos nervos, que se eu me exceder demais em algumas ações físicas, em algumas coisas aí, fisicamente falando na minha vida, essa neuropatia vai me machucar, vai se manifestar e vai me limitar, vai me dar dor, vai me dar perda de sensibilidade, perda de força. Então eu tenho um grau que eu possa atingir. Nem isso é à toa. Nem isso é à toa. Outra coisa, eu tenho, por exemplo, um problema respiratório. Né? Problema respiratório que se eu gosto muito de fazer esporte. Outro exemplo, eu gosto muito de fazer esporte. Mas se eu excedo muito numa atividade física, aquele meu problema respiratório exacerba-se e eu começo a ter falta de ar, ficar muito mal, tenho que ser internado. Poxa, por que Deus permite isso se eu gosto tanto de fazer exercício, de fazer esporte, de andar de pedalar, andar de bicicleta, o que quer que seja? E aí eu tenho um problema respiratório que vai me limitar. Poxa, Deus podia me curar disso. Mas será que isso não é uma consequência de algum erro, de alguma existência, de alguma coisa que eu fiz e que eu tenho que estar mais devagar, mais lentificado, mais dosado nas minhas atitudes? Exemplos muito simples, não é? Muito banais, que pode acontecer com qualquer um de nós, mas um exemplo mais sério, vamos dizer assim, né? Não que os outros não sejam. Por exemplo, uma mulher que quer engravidar e não consegue. Puta, que injustiça. Poxa vida, que injustiça, né? Deus não... Eu tenho uma vontade imensa, grande de ser mãe e não posso. Por que Deus não permite que eu seja mãe? Eu queria tanto ser mãe, mas não posso. Eu tenho ali um problema ginecológico, alguma coisa que não me deixe, né? Que não deixe aquela mulher gerar um filho. Tudo é consequência do passado. Alguma coisa que lá atrás você pode ter se auto-prejudicado como mulher, já numa outra existência. Abusos de algumas coisas que você possa vir a ter cometido e que lesionou essa região espiritual, que não lhe permite ter filho quando no corpo físico. Mas importante dizer, não é um castigo, jamais é um castigo, é uma correção. Olhe bem como é uma correção. Errei lá atrás, então vamos pegar nesse exemplo mais importante aí, dizemos assim. Então, quero ser mãe, tenho uma vontade gigantesca de ser mãe e não consigo. Ok. Porque eu fiz qualquer erro lá atrás, me prejudiquei meu aparelho ginecológico e não pude ter filho. E aí venho nessa vida com essa provação, com essa dificuldade. Mas isto estar acontecendo é uma forma de reparação até mesmo do órgão ginecológico. Então, se eu pensar positivo, se eu tiver emanações positivas de pensamento, ok, Deus, não posso ser mãe agora, eu como mulher, vontade imensa de criar um filho, não posso gerar um filho, então vou aceitar, vou orar, vou continuar fazendo a minha parte, vou ajudar outras crianças, às vezes até adoto uma outra criança, mas não necessariamente adote, mas que cuide de outros, que ajude um sobrinho como um filho, por aí vai, vários exemplos, né? Numa outra existência, curando-se disso, curando-se dessa lesão que causou, tanto fisicamente como espiritualmente, que veio lá de outras existências, você conseguiu
curar-se de tal maneira que numa outra existência você pode realizar o seu sonho de ser mãe, por exemplo. Porque lembre-se, vamos imaginar quanto se vive numa existência corpórea. 70, 80, 90 anos? 80 anos, uma média, imagino que seja. Nada muito de estudo sabendo, né, científico, de saber quanto que tá essa noção de idade que se vive, mas vamos imaginar 80 anos. O que é 80 anos perante a eternidade toda? O que é uma existência de 80 anos perante a 10, 20, 100, 200 existências outras? Então, às vezes, aqui é só uma passagem. Às vezes é uma limitação que nos incomoda, mas que a gente tem a resiliência e a aceitação divina de compreender que essa limitação hoje tem uma causa, mas que será corrigida para que numa outra existência futura, numa outra vida futura, nós tenhamos a possibilidade de sentir essa alegria que a gente tanto busca. Lógico que a revolta, sim, então tá, eu não posso tal coisa e vou me revoltar contra isso. Isso não vai ser útil, aí não vai dar certo. Porque o fato de revoltar-se lhe causa mais lesões espirituais, físicas, lhe causa mais atrasos perante a evolução na lei divina. Por isso a gente fala, é se conformar, é aceitar, é compreender. Mas eu não consigo compreender. Eu às vezes quero me revoltar, o que é ruim, claro que é ruim, e é muito compreensível também pela nossa inferioridade humana ainda, no estágio que estamos. O ideal seria que não nos revoltássemos com nada. Aceitássemos, lutássemos, orássemos e fomos em frente para que a gente, sabendo que lá na frente tudo muda, né? Tudo passa. Chico já dizia, né? Tudo passa. Qualquer dor passa. Mas ok. Não tô conseguindo, sabe, sozinho. Ajuda, pede ajuda. Seja de um amigo, de um familiar, do companheiro, da companheira, do filho, do pai, da mãe, da filha, de quem quer que seja. De um profissional. O profissional ajuda, um profissional aí de saúde mental pode te ajudar também a compreender isso. A religião é um caminho lindo, maravilhoso, que também nos ajuda. O estudo, por exemplo, da doutrina espírita, falando para nós espíritas, mas o estudo de qualquer religião, nos auxilia a compreender melhor isso. O porquê sofremos hoje aqui alguma coisa, porquê nessa existência estamos passando por isso, e porquê vamos conseguir e como vamos conseguir no futuro, seja numa existência futura ou no mundo espiritual, livrar-nos, corrigir e não ter mais essa dificuldade, esse sofrimento na nossa existência. Por isso, aí no Ceará, ainda tudo online, tudo remoto, mas quando tivermos um retorno, o Ceará é uma casa que, como uma casa espírita séria, que está focada no estudo da doutrina. Ou a casa espírita que você está, que você frequenta, que você tem simpatia, também está ali estudando as obras da doutrina, as obras da codificação, as obras de André Luiz, de Emmanuel, os livros, as obras de Divaldo, ou seja, a doutrina espírita. Ela vai nos clarear a mente. E aí a gente vai compreender melhor o porquê sofremos e como nos livrar desse sofrimento, corrigir esses erros e viver realmente feliz. Uma vida, viver daquela forma que a gente tanto busca. Às vezes a gente busca com revolta, com raiva, com indignação. Não, a gente aprende a buscar com sabedoria, com amor, com paciência e com tranquilidade. Essa é a ideia. O que eu queria bater um papo com vocês era isso. Era que a gente compreenda como, avalie, né, analise, reflita como está a nossa existência hoje. O que eu tenho que eu não gostaria de ter? E o que eu gostaria de conseguir que eu não estou conseguindo? Alia isso à doutrina espírita, ao estudo, à compreensão das leis de Deus, à oração, e aí a gente vai atingir, na próxima encarnação,
Tomara que nessa, né? Tomara que nessa. Se não conseguirmos nessa, na próxima encarnação, ou daqui 2, 3, 10 encarnações, a gente pode conseguir o que a gente quer. Nossa, 10 encarnações não é muito? Não é muito. Não é muito. Perante a eternidade, há infinitas e infinitas encarnações que a gente pode ter. Infinitas e infinitas moradas que a gente terá. Mas a gente consegue, a gente pode, já nessa existência, mudar. Conseguir o que a gente quer, nos livrar do que nos incomoda tanto. Mas se não for nessa, se não conseguirmos nessa, porque ainda não é o momento. Vamos pensar e fazer de tudo para que lá no mundo espiritual a gente esteja melhor, sem isso que nos incomoda. Ou então na próxima encarnação nós poderemos moldar um corpo que não tenha as limitações físicas, emocionais, as dificuldades, que seja que tanto nos incomode. Que a gente possa moldar o nosso corpo na próxima encarnação da forma que a gente mais idealiza, menos sofrimento, menos angústias. É isso. Vamos valorizar o que temos hoje. O corpo, o instrumento que temos hoje. Ele é uma bênção divina. Sem ele, não poderíamos estar corrigido e ter corrigido o que erramos lá atrás. Sem ele, não poderemos estar atingindo outros graus de evolução. Então, hoje é o que nós temos e ele é o melhor que nós temos. Porque ele é moldado por nós, pelas nossas vibrações, pelas nossas capacidades, mas, acima de tudo isso, ele é o melhor que nós temos porque é o que Deus nos presenteou. Então vamos agradecer sempre a Deus por este corpo que temos, independente da dificuldade, independente da forma que está. Vamos agradecer a Deus imensamente, como é a nossa encarnação, seja ela como for. Você pode querer que ela seja diferente, né? Queira que seja com mais saúde, queira que seja com mais riqueza, seja como for. Mas agradeça que é o melhor que temos. Agradeça da forma que estamos aqui todos juntos hoje. Porque agradecendo, compreendendo que faremos diferente, faremos ser cada vez melhor no nosso futuro. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz, muita saúde e que todos juntos possamos passar por essa dificuldade que estamos vivendo no nosso planeta. Muita paz.